Fala galera do canal Botafogo Digital, começando por aqui nesse domingão, 14 de julho, isso mesmo, data nacional da França, né? Queda da Bastilha, lembrando os tempos de colégio, né? Mas a França hoje não será a principal atração, muito pelo contrário, Inglaterra e Espanha decidem a Eurocopa, enquanto lá nos Estados Unidos, Argentina e Colômbia decidem a Copa América. Então, atrações aí pra gente pelo menos passar o domingo, né, sem aquele sem aquele vazio do futebol do Brasileirão, apesar de que ontem teve jogo no Brasileirão. Vou passar já para vocês os resultados, né? Eu diria que um ótimo resultado para o Botafogo aconteceu ontem, o outro resultado foi razoável apenas, né? Gente, vamos falar de ontem, né? Logo depois que eu gravei o vídeo, o prefeito Eduardo Paes veio às redes, gravou um vídeo em frente ao Nilton Santos, que ele insiste em chamar de engenhão, mas tudo bem, acho que vale. Até quero saber a sua opinião, se você se incomoda quando alguém fala engenhão, que foi o primeiro nome que pegou, né, do estádio Nilton Santos, ainda na época, quando ainda era João Avelange, né? Mas o Eduardo Paes fez vários esclarecimentos. Um deles foi em relação à pista de atletismo. Esse assunto voltou à tona nos últimos dias e o Eduardo Paes falou o seguinte: olha, eu só posso dar o ok com relação a acabar, né, destruir, segundo ele, a pista de atletismo do nosso estádio no momento em que o Rio tiver uma outra pista da modalidade altura. A gente sabe que o Célio de Barros, que é aquele estádio que ficava, né, ainda existe ali a estrutura, mas virou um estacionamento, infelizmente, ao lado do Maracanã, hoje está totalmente, né, é um nada, né, é simplesmente um estacionamento. Então, alguém acabou de subir no meu colo, mas tudo bem. Então, assim, seria uma opção que eu acho mais viável, seria a recuperação do Célio de Barros. As obras aconteceram ali, se não me falha a memória, na época da Copa do Mundo, né? Na época da Copa do Mundo. Tem alguém realmente querendo aparecer hoje. E nunca mais foi resolvido, né? Então, tem a estrutura de arquibancada, enfim, acho que seria uma boa solução. O que a gente tem batido na tecla é que no Nilton Santos não tem acontecido nenhuma competição, desde as Olimpíadas, acho que aconteceram uma ou duas só competições, o que não justifica, né, a manutenção da pista. Ah, Carlos, mas historicamente, né, uma pista olímpica, né, Usain Bolt foi medalhista, ganhou o ouro, bateu recordes, né? Tudo bem, eu entendo isso, mas é uma situação em que realmente hoje o Botafogo é o dono do estádio, né? E seria muito interessante fazer obras, né? Realizar obras que aproximassem o torcedor do campo. O estádio Nilton Santos, ele acaba que não tem aquele efeito caldeirão que até o Eduardo Paes citou, né, do seu clube Vasco da Gama, por exemplo, São Januário e tantos outros estádios em que a torcida fica muito mais perto do campo, né? Então, é um assunto que volta à pauta. É importante a gente lembrar que aqui perto de mim, na Zona Oeste, tem o Miésimo, né, em Campo Grande, que é uma pista de atletismo que foi reformada em 2023. Então, não dá para dizer que o Rio de Janeiro não tem uma pista de atletismo, né, decente. É uma pista ótima, enfim, uma estrutura muito boa, mas eu concordo com o Eduardo Paes que poderia ser feito algum acerto, né, e o Botafogo até poderia, talvez até ser parceiro nesse acerto, de que o Célio de Barros, ou então algum outro local da cidade, carente da cidade, recebesse uma pista de atletismo. E carente, quando eu falo, não é só carente economicamente, carente de infraestruturas de alto nível de esporte. A gente tem que sempre tomar muito cuidado quando fala disso, porque a gente vê, por exemplo, quando passa ali na Salvador Allende, por exemplo, tem toda aquela estrutura ali das Olimpíadas e que, ao meu ver, são subaproveitadas, né? Uma ou outra tem um aproveitamento melhor, mas de qualquer maneira, hoje existe ali o Parque Rita Lee, né, para a população usufruir, assim como recentemente foi criado também o Parque Jornalista Suzana Naspolini em Realengo, né? Então são coisas que realmente eu acho que são ótimas para a cidade, essa coisa de tirar as grandes estruturas, os grandes parques
apenas estarem localizados em áreas mais nobres, não, tem que ir onde o povo está, né? Espalhar pela cidade. Então, acho que a pista de atletismo seria por esse caminho. E depois, completando, o Eduardo Paes também falou sobre a questão da doação do terreno para o Botafogo. Foi uma explicação até, acho que bem interessante. Ele falou, olha, já ajudou o Vasco e o Fluminense com doação de terreno, inclusive são próximos, né? Ali na entrada da linha amarela, entre a Ayrton Senna e a linha amarela, ali próximo os CTs, acho que se não me engano, Carlos Castilho do Fluminense e Barbosa, acho que do Vasco, se não me engano. São próximos, que ele teria terreno para doar para o Botafogo, mas que o Botafogo quer um terreno gigantesco, monstruoso, segundo palavras do Eduardo Paes, e esse terreno enorme ainda não foi encontrado. Não só isso, tá? Ele falou também o seguinte, uma coisa, e comentou também do Flamengo, né? Agora em relação a essa questão também do estádio ali, a ajuda da prefeitura para que o Flamengo construa o seu estádio ali perto da rodoviária Novo Rio, do Terminal Gentileza, né? No centro do Rio de Janeiro. Então, assim, a questão toda do Botafogo é que ele quer ajudar o Botafogo, né? Como o Botafogo também lá atrás teve também parcerias com outros prefeitos, na época do próprio Newton Santos, né? Foi do prefeito Marcelo Alencar, aliás, governador Marcelo Alencar, prefeito César Maia, né? Mas que existe uma questão que se for um terreno para a estrutura multiclubes da Eagle, né, já seria uma questão de ordem negócio privado, né? Não seria o Botafogo propriamente dito. Então não sei se o Botafogo pode, talvez via Botafogo Social Olímpico, né, do Césio Melo, enfim, requerer esse terreno, mas de fato se for um terreno que vai ser utilizado eventualmente para a base do Lyon, digamos, né, não faria muito sentido segundo essa linha de pensamento do Eduardo Paes. Acho que deu para entender, né? E inclusive o Eduardo Paes deixa bem claro, olha, o John Textor, né, faz um trabalho maravilhoso no Botafogo, é muito bem-vindo aqui no Rio de Janeiro, investimentos no Rio, né, investimentos no Rio, a própria situação, se ele quiser, né, a questão de desenvolver aqui uma área, um CT para todos os clubes da Eagle Holding, será muito bem-vindo, mas obviamente que não vai ser um terreno doado pela prefeitura, né? Acho que ficou bem explicado isso aí, essa questão aí entre Botafogo e SAF, né? E a prefeitura também, em relação da prefeitura. Beleza? Falando ainda de CT, o meu amigo Matheus Medeiros, ontem à tarde, divulgou a seguinte notícia. O Botafogo, a SAF Botafogo, vai pagar uma dívida do Botafogo Olímpico, né? Na ordem ali de 7 milhões de reais, com os irmãos Moreira Salles, que alguns anos atrás adquiriram o Lonier, tá? Então isso aí vai acontecer, e depois disso feito, o Botafogo pagará uma espécie de um aluguel, né? 60 mil reais por mês para os irmãos Moreira Salles em relação ao Lonier, tá? Então isso significa a SAF Botafogo ficando, né, em definitivo com o Lonier. E os investimentos que já começaram, né, desde o início da SAF, agora a gente teve o Núcleo de Saúde e Performance, vão aumentar, segundo o Medeiros, investimentos milionários serão feitos na reestruturação, modernização do CT Lonier, tá? Então, enquanto toda essa questão, esse imbróglio, digamos, não é resolvido com a prefeitura, o Botafogo vai sim investir e vai ficar com o Lonier. Digamos, daqui a 2, 3 anos a gente tem um CT ou começa a construir um CT em algum lugar da cidade do Rio de Janeiro. Beleza, o Lonier é uma parte integrante da SAF Botafogo, né? Então, assim, não vai ser um terreno que vai ser abandonado. Surge um novo CT e o Botafogo devolve o Lonier para os Moreira Salles. Essa não é a intenção, até por isso vai haver, né, esse aporte financeiro aí, milionário, segundo o Medeiros, tá? E aí também surgiu, junto com a notícia, acho que o próprio Medeiros colocou, precisamos pensar num nome, né, para o CT Lonier, e eu já vi gente sugerindo, Botafogo, são tantos ídolos, né, Mané Garrincha, Didi, Zagallo, Túlio Maravilha, um sem número de sugestões, né,
Eu vou dar a opinião não popular do dia, que acho que até meu pai vai brigar comigo, mas eu vou dar minha opinião não popular, que é manter o nome Lonier. Acho que é um nome que já pegou, não me incomoda, é a mesma questão do Engenhão, né? Eu chamo o nosso estádio normalmente de Newton Santos, Newton, mas também, eventualmente, posso chamar de Engenhão, não vejo problema, a nossa torcida tem música, né, que fala do Engenhão, então beleza. E o Lonier também acho que é um nome simpático, que pegou, né? Que pegou. E eu não sei nem qual é a origem da palavra Lonier, se você souber, comenta aí embaixo, né? Qual o significado. Eu ia pesquisar e acabei esquecendo de pesquisar. Mas eu acho que remete até a palavra em inglês, né? Lone Star, que é estrela solitária, né? Que é um termo utilizado lá nos Estados Unidos, por exemplo, para falar do Texas. Né? A bandeira do Texas é uma bandeira que tem uma estrela solitária ali, parece até com a bandeira do Chile, na verdade. O Texas é conhecido como The Lone Star State, o estado da estrela solitária. Então, Lone e Lonier, acho até parecido. Eu curto o nome, tá? Deixaria assim. Acho que a gente não vai resolver as nossas questões, né? E o Botafogo tem outras formas legais de homenagear os nossos ídolos, que são tantos, né? Num futuro CT, ou no próprio Lonier, dá para nomear os campos, né, com nomes de jogadores, Jairzinho, Furacão da Copa, né? Tantos jogadores, a gente pode, né, acho até os ídolos mais recentes, talvez até o próprio Túlio, né, também de alguma forma homenagear, ou setores do estádio Newton Santos também passar, né, a ter um nome, ou entrada, sei lá. Pensar em homenagens, a gente tem realmente esse diferencial em relação aos outros clubes, que são vários jogadores que construíram a história do futebol brasileiro, né, e que vestiram a camisa gloriosa. Então, no caso aí do CT, minha opinião não popular, que eu sei que a galera vai comentar embaixo que não curtiu, mas é manter o nome Lonier, e, enfim, em outras situações aí a gente homenagear Mané Garrincha, Zagallo, Jairzinho, Gerson, próprio Newton Santos já foi homenageado no nosso estádio, enfim, temos Manga, goleiro, né? Tantos nomes aí para a gente relembrar, né? E claro, também alguns nomes mais recentes da história, beleza? Galera, vamos falar do Camisa 7. Camisa 7 ontem, nosso plano sócio-torcedor, atingiu uma marca expressiva, incrível. Nesse sábado à tarde, chegamos a 60 mil sócios torcedores de Camisa 7, né? Muito bacana. E um detalhe interessante, amanhã, dia 15, vai ter aquela possibilidade de migrar o plano. Por exemplo, eu que sou plano preto, vou poder subir para plano glorioso, né? Não sei se pode também para o alvinegro, vou pesquisar melhor isso, mas quer dizer, vai ter essa chance, que é uma coisa que o Tair Arruda já tinha trazido recentemente, que é justamente dar oportunidade, né, para quem já é sócio, ter essa preferência de fazer o upgrade no plano, ao invés de abrir para todo mundo. De repente o cara hoje nem é sócio e já cair de paraquedas nos planos principais, alvinegro e glorioso, que são os planos que o check-in é gratuito, né? Então, quem é plano preto vai ter essa prioridade agora, né? Assim como também acho que o plano branco também vai poder fazer upgrade para o preto, beleza? Vou falar então dos jogos que eu fiquei aqui devendo falar para vocês. Início da 17ª rodada, tá? O primeiro que o resultado não foi tão legal assim foi o Cruzeiro batendo o Bragantino 2-1, né? O Cruzeiro chegou a 29 pontos, Cruzeiro numa ascensão muito boa. Inclusive o Cruzeiro é o único mandante do campeonato invicto, né? Um dado interessante. E na outra partida, aí sim um resultado surpreendente, que foi muito bom pra gente, né? Foi a derrota do Bahia jogando na Fonte Nova diante do Cuiabá. 2-1, 2 gols, adivinha de quem? Nosso pesadelo, Isidro Pita, né? Um atacante paraguaio, acho que chegou a 5 gols no campeonato, marcou 2 gols da vitória do Dourado em cima do tricolor baiano, segurou o Bahia com 30 pontos. O Bahia, se tivesse vencido ontem, igualaria ali a pontuação de Botafogo e Palmeiras, claro que com um jogo a mais, né? Teve jogo ontem também pela Copa do Brasil, né? A gente lembra que tinham 3 confrontos aí atrasados, né? 2 confrontos foram resolvidos ontem. O Juventude, jogo clássico local, né? Juventude e Internacional. O Juventude acabou se classificando, jogo com confusão, com invasão de torcedor em campo, VAR, enfim, uma confusão danada. O Juventude se classificou
e o Atlético Paranaense também se classificou, dessa vez em cima de outra equipe gaúcha aí envolvida, do Ipiranga, que a gente enfrentou no passado, né? O Atlético Paranaense conseguiu reverter uma vantagem que era do Ipiranga no primeiro jogo. E o 16º classificado vai ser conhecido hoje no jogo entre Grêmio e Operário do Paraná, Operário de Ponta Grossa, tá? Então o Grêmio aí do Renato Gaúcho numa fase bastante ruim no Brasileirão, talvez aí, quem sabe o Renato aí balançando, né? Apesar de que o Renato lá no Grêmio ele manda em tudo, né? Mas enfim, hoje tem um jogo importante aí. O primeiro jogo foi 0-0, tá? Então hoje Grêmio e Operário para sabermos quem é o 16º e último classificado. Galera, não tem ainda sorteio marcado pela CBF em relação à Copa do Brasil. Os jogos das oitavas vão ser tão pertíssimos, né? O último final de semana, ali finzinho de julho, e também acho que entre 5 e 6 de agosto estão previstos os jogos das oitavas, mas acredito que essa semana a gente tem uma definição da CBF, né? Agora que a gente já sabe, né? Saberemos hoje o último classificado, beleza? Pessoal, para a gente fechar esse giro de notícias no domingo, como eu falei no início do vídeo, né, com decisões aí de Copa América e Eurocopa, vamos falar do mercado, né? Mercado. Ontem também uma notícia que foi bastante falada, foi do zagueiro Joaquim. Não é segredo para ninguém que o Botafogo tem interesse no jogador. Eu acho, né, o valor pedido pelo Santos um valor alto, né? A gente sabe que o Bahia também está na disputa e o empresário do jogador fala que proposta mesmo na mesa oficial apenas do Tigres do México, tá? Pelo futebol do zagueiro do Santos, o Santos que lidera a Série B, né? Qual o problema atual? O Botafogo está realmente muito interessado no jogador, mas o jogador teve uma lesão, né? Não é uma lesão seríssima, mas é uma lesão, até anotei aqui para falar para vocês, ligamento colateral medial do joelho esquerdo, que já vai deixar o Joaquim fora de jogo aí, pelo menos por mais 2 semanas, tá? Então, claro que não é um período tão longo assim, né? Ele provavelmente já estaria apto a jogar, digamos, no jogo da Libertadores, né? Caso o Botafogo o contrate, mas está sendo analisado com calma, né, pelo Botafogo, até pela essa questão aí de ser um jogador que não poderia chegar já atuando pelo Fogão, tá? Segue o mesmo panorama que eu falei para vocês ontem. Quem me acompanhou ontem sabe que eu falei aqui. O Botafogo busca 2 zagueiros, né, já projetando também 2025. O Luiz Segovia não está sendo aproveitado pelo técnico Arthur Jorge, deve ser emprestado, né? Talvez até mesmo nessa janela. Ele sai, então o Botafogo busca 2 zagueiros e um lateral direito. Falando de zagueiro, o TF falou que o Mina, né, que tem sido também muito falado, está descartado por conta das seguidas lesões, né? O jogador de 29 anos, que está lá no Cagliari, da Itália, e também um salário considerado muito alto, né, para os padrões daqui. Enfim, então o Mina não chegou a ser só uma sondagem inicial, mas não deve evoluir nesse sentido. Então 2 zagueiros, um lateral direito, e o que eu já falei aqui ontem foi confirmado até também pelo próprio TF, que o Botafogo monitora, né, tá no radar jogadores de frente, tá? Também pensando não só nesse segundo semestre, como também já em 2025, o Botafogo também de olho. Então pode ser que a gente tenha aí talvez uns 4 jogadores chegando até, gente, importante, até setembro, tá? Essa janela que começou agora em julho vai até setembro, então ainda tem um tempinho pela frente. Claro, quanto antes o Botafogo conseguir trazer esses reforços, especialmente os da defesa, né? Vai ser bom, porque teremos aí uma maratona de jogos muito importante, como eu acabei de falar, né? Iníciozinho de agosto já tem oitavas da Copa do Brasil, depois, em meados ali de agosto, já tem o nosso confronto com o Palmeiras pela Libertadores. Então seria muito bom que esses reforços fossem acertados logo. Eu sei que estão todos vocês ansiosos, eu também estou, né? Mas a gente não pode aqui falar de alguns nomes que chegam justamente para não atrapalhar as negociações, mas teremos novidades em breve, beleza? É o que eu posso falar por enquanto.
Tamo junto, aquele abraço, dá sua curtida, se inscreva no canal, muito importante para o canal Botafogo Digital crescer, né? E faça seu comentário, porque aí o YouTube entende que é um conteúdo relevante, né? E apresenta o canal Botafogo Digital para mais amigos de camisa, beleza? Grande domingo para todos nós. Ó, tô bebendo aqui aquele café maravilhoso e bebam água, sempre importante. Valeu, tamo junto, abraço, fogão.